Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Bom dia! Feliz Dia das Mulheres! Nossa, eu tava assim engasgando. Será que eu falo feliz? Será que eu não falo? É sempre tão um dilema, né? O que que a gente celebra, mas feliz Dia das Mulheres. Eu acho que tudo é válido celebrar para lembrar do valor é dar luz, né? É dar vibrar positivamente a respeito. Mas eu sempre coloco também, é dia de celebrar e dia de lembrar da luta. Sempre obrigada, dia de celebrar e dia de lembrar da luta. Não cair em esquecimento, né? É, total. Eu hoje de manhã tive uma surpresa fofíssima, né? Geralmente eu tomo o café da manhã depois da minha mãe, que eu dou aula, e eu só tomo café depois da aula. E hoje ela me esperou para tomar o café da manhã e ela fez um café da manhã especial. Aí eu falei, nossa, o que que é isso? Ela falou, Feliz Dia das Mulheres. Oh! Oh, me desarmou todinha. E aí eu criei muito essa conexão. A hora que ela falou isso, eu pensei, nossa, eu falei, obrigada, mãe, né? Obrigada por, enfim, tudo de porta que ela abre dentro da minha família, né? De ser, por exemplo, a primeira mulher que estuda, acho que a gente até falou disso aqui no programa, mas me abriu naquele exato momento ali daquele café da manhã essa relação de gratidão com as gerações anteriores, né? Uhum. Como a gente falou, programas anteriores com a Jane, né? Nossa, teve que mulher que brigar para poder trabalhar, para poder votar, para poder ter um espaço onde só mulher se encontra, conversa, Uhum. poder assinar um livro, poder assinar uma obra. Então, obrigada, mulheres. E seguimos. Ai, agora deu vontade de fazer uma coisa, dá licença. Porque eu cheguei atrasada, dei um oi pra minha mãe e comecei a gravar. Então, peraí. Mãe, eu não passei direto pro Dia das Mulheres. Ah, tá. Parabéns pra você também. Quer dar um recadinho? Ah, oi, Paula. Feliz Dia das Dia das Mulheres, Ah, Bruna. obrigada. Para você também, para mamãe. Tudo Obrigada de por bom. tudo de bom. Tá, para você também. Bom dia aí. Bom dia. Feliz dia. Feliz dia. Nunca é tarde. Nunca é tarde, que lindo. Fico emocionada. Porque eu acho que celebrar também é um pouco isso, né? É você colocar uma pitadinha a mais de carinho, de sabor, de tempero, não é fazer uma festa a respeito, é reforçar o quanto tem valor a lembrar daquilo, né? É, e eu acho que essa consciência, né, de nossa, sim, muitas coisas ainda tem por se fazer, mas tem coisas que foram duramente conquistadas, então obrigada mesmo, né, para as que vieram antes. O quanto que a gente aqui no Ladeira, a gente, né, de feminismo, de mulher, só que a gente tenta borrar cada vez mais, que não é a causa, não é a luta, não é o nome, não é é estar sempre falando sobre, né? Então, fiquei pensando hoje sobre isso. Sim, e ao mesmo tempo é sempre importante a gente lembrar que a gente é feminista, né? Sim, mas eu entendo super o que você fala, como que a gente mantém a abertura, né? E acho que uma palavra que me vem agora e até dialoga até com umas literaturas mais recentes, também pensa nessa interseccionalidade. Então é feminista, mas é antirracista, é feminista, mas é pró-LGBTQIA+, né? E pensando essas intersecções fundamentais. No fundo, desencadeiam numa reflexão que
suportam uma ideia, né, de uma ideia de um patriarcado, de centralização de algo que vulnerabiliza outras, né, e que estão todas nessa questão, né. Sim, agora que você falou isso de tirar esse lugar de centralizar, que importante ser rizomático, ser horizontal, ser capilar, né, diversas possibilidades e não concentrar em uma. Acho nesse momento fundamental. E pensando em dança, Ju, acho que a gente já trouxe, né, uma no conversa com pioneiras, essa referência mesmo também a mulheres que nos inspiram, mas hoje, assim, pensando nessa nossa conversa, você se conecta com alguma mulher, alguma obra, alguma artista nesse momento da sua vida de inspiração, de motivação? A primeira coisa vem mais numa querer já responder historicamente, cientificamente a questão, porque é o que eu tenho estudado, assim, né, na parte acadêmica, vamos dizer assim. Vem a Lígia Clark, e a partir do momento que eu venho a Lígia Clark, vem daí a voz da Simone Taquá, por exemplo. Uau! Já vem, assim, sabe, um contraponto, eu acho que faz uma ponte da questão de, talvez, a qual eu me identifico no papel social e artístico, profissional, que me interessa pesquisar quanto investigação artística, né, os bichos, a manualidade, a parte dos trabalhos que ela propunha, que tem como curiosidade a minha investigação. Mas aí eu vejo a limitação que se torna isso, porque fica só em museu, porque tem um olhar elitizado a respeito, tem uma história, um percurso de vangloriar a arte eurocêntrica, né? Eu ressoo a voz da Simone Taquá, que até hoje fica bastante presente, o quanto ouvi ela falar de produzir os cestos, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a memória de se encontrar na Terra quanto, né, seres humanos e poder sentir que aqueles cestos é uma materialização do ventre, de uma ressignificação de o que a mulher gera, o que a mulher acolhe, o que a mulher tem como papel, assim, né, na natureza, assim. A Simone Taquá é uma convidada nossa de um projeto que vai vir ao ar ainda. Nossa, belíssimo, belíssimo. É uma das conversas, né, fortíssimas do que a gente tem aí como série, que logo chega. Mas fora isso, tem artistas, eu acho que eu me inspiro um pouco em cada uma, assim. Ontem, por exemplo, eu percebi isso, assim, que talvez a minha grande paixão nunca tenha sido apenas dançar, mas borrar a minha dança na dança do outro. Que lindo, Ju. Enquanto você vê alguém dançar, quando você ouve alguém falar sobre a experiência da dança, do movimento, aí eu vejo, nossa, vontade de dançar isso porque moveu aqui alguma coisa. Porque sozinha não se dança, ou, né, se dança... Assim, claro que se dança sozinha porque só no seu corpo é essa solitude, mas só se move, só tem a motivação quando tem o resvalo da experiência do outro. Conta aí a sua inspiração. É tão difícil, né? Eu fiz a pergunta e falei, espero que ela não faça pra mim difícil. Nossa, é difícil ser específica, né? Eu tenho, pensando nessa questão histórica também, eu tenho esse fascínio por essas mulheres do início do século passado, dos anos 10, dos anos 20, sobretudo essas dançarinas modernas que dançavam nos cabarés, então que foram borrando, né, essa fronteira entre dança cênica e dança de entretenimento, e muito também numa emancipação sexual, né? Então eu vivo postando a foto dessas antiguinhas, preto e branco, dessas mulheres desses cabarés, que me inspiram em algum lugar,
que pode ser muito fetichizado aí, eurocentrado, mas são mulheres que me inspiram. Mas no presente eu tenho me conectado muito com mulheres negras, e aí eu penso na Nora Palmiri, que é uma coreógrafa do Zimbábue, eu penso na Ligia Lewis, que é dos Estados Unidos, penso na Kanzé, na Paula Salles, na Luciane Ramos, né? Pessoas que a gente já ou recebeu ou já foram citadas aqui no podcast. A Sayô Pereira, a Inacira Falcão. Nossa, penso em muitas mulheres negras, né? Nessa dança que ao mesmo tempo que tem sim uma luta e tem ainda uma tônica de abertura de um espaço, tem muita conexão ancestral, então tem muito... A imagem que me vem é de um cordão mesmo, quase um cordão umbilical que sustenta essas mulheres quando eu vejo elas em cena, embora tenha outras coisas ali. E aí penso que cada convidada aqui de Ladeira, né, como tem sempre tocado em campos que me despertam a mover. Acho que desde que eu me machuquei, a última vez eu tô muito tímida no dançar, muito refreada no dançar, mas é muito comum, depois de uma gravação, durante uma gravação do Ladeira, eu sentir vontade de me mover, seja lá o que isso seja, né? E aí acho que mais inspirador do que isso no momento não tem nada. E como desmistifica e ressignifica, né, esse lugar da prática da dança, como lembrei agora do Neto e do Jorge, o quanto tem de expansão na linguagem da dança, no sentido, nem tudo da dança está no estúdio, com barra, espelho, com chão apropriado, com roupas adequadas para a prática da dança. Nem tudo está nesse contexto. Nem tudo que é dança está nesse contexto, né? Ah, é claro, tem dança nas danças urbanas, tem dança na dança de salão, nos bailes, no carnaval. É isso mesmo, mas também tem dança aqui enquanto a gente fala, tem movimento, né? Tem deslocamentos de si, deslocamentos de papéis. E agora que você falou isso, né, de ter reconhecido esse seu interesse na dança sempre nesse borrar na dança do outro, eu até tô também aqui fazendo um percurso, pensando na nossa última conversa com a Morgana também, né, e no meu mestrado, o interesse que eu tenho pela história de vida de quem dança, pela biografia, pela memória, eu tenho esse interesse, acho que desde sempre, meu mestrado falava disso, acho que meus trabalhos têm um lugar biográfico que muitas vezes eu fico, será que é egotrip? Será que é um excesso de exposição? Mas quando eu escuto alguém falando da sua própria história e como isso resvala na cena, meu corpo fica assim vibrando, fica em chamas, né? Nesse último programa, quando ela dizia assim, e agora meu corpo está diferente, então tem peito, tem gordura, e aí eu me identifico com a técnica contemporânea, caramba, aquilo me faz vibrar, vibra, né? E encontra. E é algo que talvez não é o conteúdo que vai na cena, mas para mim é dali que um movimento dispara, e isso me põe já nessa vertigem do gesto, da dança. Mas talvez, não que eu não me interesse, mas nesse momento eu me sinto mais conectada com essas falas, como motores para movimento, do que com, sei lá, um tema, uma qualidade, um aspecto. Bem, eu acho que a gente tem um portal aí para chamar a nossa convidada. Uau! É a Mari Paula. Eu a conheço, mesmo que ela tenha vivido aqui em Curitiba por um tempo e trabalhado no Guaíra, a gente se encontrava muito na rua, assim, porque eu morava muito perto do teatro. Mas conversava, chegamos a fazer um curso juntas com a Michele Moura, mas assim, não conseguimos desenvolver muito proximidade, assim. Mas tenho uma enorme admiração e curiosidade pelo trabalho dela. Eu não conheço ela, eu vi um vídeo dela do trabalho Devora-te, e eu fiquei passada com o trabalho, até escrevi na época, acho que eu estava com outras amigas numa plataforma de pensar solos femininos e tal, e a gente falou, vamos chamar essa mulher para provocar a gente, para vir dançar e não sei o quê.
E foi um daqueles trabalhos, sabe, que te impacta e que você quer saber quem é a pessoa, quer conhecer mais. Vou perguntar para ela sobre esse trabalho. Eu acho que é o momento da gente, é isso que interessa, né? Ouvir e vibrar dentro das questões que a gente se afetou, vendo o corpo, vendo a dança, imaginando o que aquela pessoa trabalha, ouvir como que ela se relaciona com aquilo que ela mostra, né? Com aquilo que ela apresenta. Então vamos chamá-la. Vamos chamá-la. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Bem-vinda, Mari Paula! Que bom, deu certo. Tudo bem, bem-vinda! Então, podemos começar, assim, você se apresentar, né? E a gente faz uma brincadeira que é contar pra gente quem é você na ladeira. Ai, cara, eu tenho uma grande amiga que fala que eu não sei perder. Que ótimo. Eu sou muito obstinada, sabe? Eu não sei perder. Mas eu tento levar pelo bom sentido, né? Às vezes eu fico meio obcecada pelo trabalho, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, sou fissurada no trabalho. E mesmo que me custe muita energia. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que gosta de seguir trabalhando. Eu acredito muito no processo, acredito muito no tempo, na insistência, na persistência, sobretudo, né? Porque às vezes você não tem ali uma resposta imediata, mas ela vai aparecendo com o tempo. Hoje eu sou um pouquinho mais tranquila na ladeira. Antes eu era mais loucona, assim, ia com fogo e ferro, e hoje em dia eu já aprendi também a respeitar os tempos das coisas. E quer contar um pouquinho da sua história? Da A minha trajetória, Isso. Assim, olha, pouca gente sabe, mas eu acho que essa é uma oportunidade legal para dizer. Eu muitos anos trabalhei no Parque da Mônica. Eu fui a Mônica, foi meu primeiro emprego como bailarina. Trabalhei na Turma da Mônica, e pouca gente sabe disso, porque em Curitiba muita gente me conhece já como, tipo, bailarina do Guaíra ou artista da Selvática. Trabalhei em parque infantil, eu trabalhei muito fazendo shows de formatura, eu trabalhei muito fazendo musicais infantis. E esses eram meus primeiros trabalhos, assim, porque eu comecei estudando dança com 7 anos, antiga Escola Municipal de Bailados, em São Paulo. E depois fui aluna da Paula Firetti, que é uma escola privada, assim, que formou bailarinas importantíssimas, nacionais. E chega um momento da vida que você tem que trabalhar, né, para conseguir manter o seu desejo, o seu sonho. Então, eu trabalhava nesses lugares que eu citei, trabalhei por muito tempo para conseguir pagar meus estudos de dança. Então, eu estudei no Estúdio 3, com a Liliane Benevento, estudei com Luiz Ferron, com Miriam Drury, com toda essa galera, assim, importante de São Paulo.
Fiz um trabalho muito pequeno com Jorge Garcia, também em São Paulo. Fui integrante do corpo de baile jovem da escola. Competi em vários festivais, Joinville, etc., quando dançava clássico ainda. E até que eu entro para minha primeira companhia de dança, que foi o Balé de São José dos Campos. Lá eu trabalho com Luiz Arrieta, com Renato Vieira, Andrea Pivato e outros coreógrafos convidados. Até que um dia eu vou para Curitiba, faço audição do Balé Teatro Guaíra e entro na companhia, onde fiquei como intérprete integrante por 9 anos. Eu trabalhei na direção da Carla Reineck, na direção da Andréa Sério, na direção da Cíntia Napoli. Trabalhei com coreógrafos nacionais e internacionais aí. Quando eu ainda tinha um contrato temporário, acho que era no 4º mês, eu prestei vestibular para estudar na Faculdade de Artes do Paraná, Artes Cênicas, porque até então eu não tinha, toda a minha vida tinha sido dedicada a estudar dança, mas nunca academicamente, nunca tinha entrado na universidade. E então eu entro para a universidade, ou seja, para a FAP, Faculdade de Artes do Paraná na época, e aí eu conheço uma galera, e atualmente muitos deles foi ou é ainda integrante da Casa Selvática. Estive presente, colaborei com a fundação da Casa Selvática, a Selvática quando surge, ela já existia como empresa, Selvática Ações Artísticas, mas como espaço não existia. Isso começou no meu 3º ano de faculdade, então eu me lembro do nosso trabalho de conclusão, já trabalhávamos ali dentro, então assim, todo aquele processo de efervescência da Casa Selvática eu participei. Ainda participo, né, porque todas são minhas amigas, então ainda estou ali com elas, inclusive é super engraçado, porque eu vou para Curitiba, outro dia eu fui para Curitiba, eu fiquei hospedada na casa do Gabriel, que é em frente ao Teatro Guaíra, e eu olho para o Teatro Guaíra e eu não sinto o Teatro Guaíra como a minha casa, diferente do que acontece com as afetividades que acontecem na cena off, assim, né, então assim, a instituição pública ela é muito cruel. E não porque eu acho que o Teatro Guaíra não é maravilhoso, porque mas tem a ver realmente com a questão da instituição mesmo, né? Como isso como é complexo a relação do artista, né, com o fato de ser um funcionário do Estado, assim. E depois disso, eu fiz especialização em artes híbridas na UTF, vim para a Espanha fazer um mestrado em gestão cultural latino-americana na Universidade de Granada. Antes de vir fazer o mestrado, já tinha conhecido meu atual esposo, marido, companheiro, e aí decido vir morar na Espanha, assim, começar meio que do zero, porque eu não vim trabalhando, né, porque quando uma pessoa vem ou muda de país dentro do seu ciclo de trabalho, todos os processos eles são mais fluidos, porque você acaba fazendo amizades dentro. Imagina, se um coreógrafo te convida para dançar, você sai do país, ali mesmo naquele trabalho você já vai fazendo relações, né? No meu caso foi totalmente adverso, porque eu vim para estudar um mestrado de gestão cultural, onde cruzei com muita gente de literatura, porque era dentro da Universidade de Filosofia e Letras, então muita galera assim, do lugar mais acadêmico do que do lugar mais de produção mesmo, apesar do mestrado ter 2 linhas o mestrado ele tinha a primeira parte que era mais teórica, mas a parte prática depois ela se dividia em grupos e no final das contas a galera que se dividiu para produção éramos 30 e poucos estudantes, acho que 4 ficaram com a parte de produção, então assim, foi um pouco frustrante, porque eu achava ali que eu ia conhecer os futuros gestores culturais da América Latina e não aconteceu. E então, assim, aí na questão como artista, quando você sai do país, assim, nessa condição que eu saí, lá é mais difícil, né? Então, realmente, minha batalha aqui foi do zero, porque aqui, né, por mais que você tenha trabalhado com nomes relevantes da cena nacional, aqui
muita gente não conhece, né? E olha que o Brasil é muito grande, né? Então, assim, para você ser valorizado dentro do Brasil é porque você realmente é muito bom, né? Para você ter um nome como coreógrafo dentro do país, no tamanho do país, é porque você é muito importante, só que muitas vezes não chega, né, no cenário internacional. Aí começa a minha luta, assim, faz 5 anos e meio que eu vivo fora. Depois do primeiro ano, eu voltei para o Brasil para fazer Retrópica, que foi um prêmio, né, que foi Prêmio Nacional Klaus Viana, na época, que agora nem existe mais, né, que Uhum. na verdade, eu recebi esse prêmio em 2015, mas aí teve todo o golpe com a Dilma, aí entra o Temer, aí acaba o Ministério da Cultura, e aí eles não pagam o prêmio, então ele fica aí nesse vazio durante 2 anos. Em 2017, eles pagam o prêmio e aí eu vou fazer Retrópica. Então, assim, Retrópica, quando eu escrevi o projeto, basicamente, o projeto escrito, ele falava muito desse lugar de retropicalizar, porque para mim o tropicalismo sempre foi. Eu acho interessante um movimento cultural tão efervescente em plena ditadura, que é algo que geralmente não acontece em outros países. Então eu gosto desse lugar, né, do tropicalismo. Então, como eu via que o negócio no Brasil estava ficando esquisito, eu desejava retropicalizar, né? Meu desejo era retropicalizar. Então, o projeto ele defendia tudo isso. Quando eu vou fazer, quando eu vou executar o projeto no corpo, né, na cena, eu já não morava no Brasil. Então, todo o tema da antropofagia entra, né? Porque o próprio tropicalismo já bebia da antropofagia para defender o Uhum. seu movimento. E então eu começo a entender a antropofagia desde o meu lugar de imigrante, assim, né? E também como uma estratégia de sobrevivência, porque querendo ou não, quando você está fora, a antropofagia ela meio que te conforta, né? Porque você tem por onde tem onde se agarrar. E aí começa a minha relação com o movimento modernista. Bom, na própria UTF, quando eu fiz especialização, já tinha trabalhado com eles. Mas aí começa mesmo desde um lugar de empírico, assim, de viver, de provar essas diferentes histórias e culturas dentro do próprio corpo. Eu não sabia que você tinha feito a Turma da Mônica. É, eu comecei com 17 anos, então foi meu primeiro emprego, assim. Que massa, não sabia. Que massa Fiz meu isso. primeiro trabalho. E aí que foi que começa a minha relação com o teatro. Por isso que quando eu vou quando eu vou para Curitiba e eu vou fazer faculdade, eu opto por fazer teatro e não dança. Claro, super. Porque dança eu já tinha bastante conhecimento e teatro eu só tinha esse conhecimento que era mais de uma linha mais comercial, né? Então, assim, eu queria entender melhor e tal. Então, por isso que eu faço teatro. E aí isso mudou muito a minha vida, porque é onde eu conheço a galera da Selvática, né? E querendo ou não, nos meus trabalhos, eu vejo muito assim a presença não só vejo como convido sempre gente de lá para trabalhar comigo, né? Todos os trabalhos que eu faço com um profissional que é ou foi da Selvática, então no final das contas está muito vinculado com a minha linguagem, né? Então, toda vez que eu vou criar, eu vejo muita presença da Selvática nas minhas criações. E aí, com Retrópita, quando eu estou aqui, fazendo e tal, começa todas essas questões do que é, né, que a Paula comentou, né, sobre esse lugar da mulher, né, porque você chega aqui, você é brasileira, e a mulher aí, você fala, até hoje eu sou a brasileira, sabe? Sim, eu morei em Portugal uma época e eu me dei conta de que Eu mulher acho brasileira é algo e que eu que sou deve ser esse pior, algo, né? é bem Porque forte. eu comecei, porque aqui também, assim, a mulher espanhola, ela também é vista muito como essa mulher que taconeia a flamenca, né? E não é só. Uhum. A Espanha também tem uma diversidade cultural enorme que muita gente desconhece. E então, em Retrópica, eu trabalhei muito essa questão, assim, essa ironia, né? Da mulher que samba e da mulher que taconeia flamenco. Eu jogo com as músicas, eu taconeio em música brasileira, eu corto batata por buleria, que é um palo flamenco.
ao mesmo tempo entra Vinícius de Moraes falando do Caetano Veloso, da Maria Bethânia. Então, assim, é todo um cozinho, realmente, né? Faço essa antropofagia em cena, eu cozinho e como. É lindo, eu assisti o Retrópica na Selvática. É muito louco o Retrópica. É muito rico. E a gente vai fazer agora, daqui 2 semanas. Aí toda vez que vai fazer Retrópica, eu falo, ai meu Deus, tenho que começar a me preparar psicologicamente. Porque diferente de Devorat, que é a peça que vem depois, nossa, Devorat é uma delícia de fazer, eu gosto, assim, fazendo, tipo, é incrível. E Retrópica é muito sofrido, né? Porque é muito... isso é muito legal de comentar. Quando eu criei Retrópica, eu tinha recém-vindo do Brasil, né? Então eu tinha muito esse lugar brasileiro, assim, no corpo. E quando eu criei Devorat, eu já vivia na Espanha, já fazia quase 3 anos. Então, assim, o próprio corpo em cena é outro. Esse corpo urgente, esse corpo rígido, forte, resistente e preparado para qualquer coisa, ele é muito brasileiro. Eu acho que claro, eu não posso falar de todas as brasileiras, eu posso falar da minha percepção como brasileira, né? E a mudança que eu vi no meu estado corporal e na minha forma de criar. Então, assim, eu nunca vou falar de pessoas, sempre vou falar de mim, assim, por isso que quando eu falar Brasil, Espanha, eu tô falando de mim, do meu processo. Assim, é legal deixar reiterado, porque senão parece que a gente tá colocando tudo no mesmo pacote. Eu lembro de uma vez estar caminhando pela rua e não sentir medo. E aí eu parei, eu falei, nossa, eu tô caminhando sem medo. E aí esse corpo com medo, esse corpo urgente, esse corpo que não sabe se vai voltar para casa vivo, ele é muito brasileiro, que tem essa relação angustiosa e triste de ser uma realidade, né? Porque a gente já sabe de onde vem o medo, que vem da criminalidade, que vem da injustiça, que vem do histórico colonial, enfim, tudo isso que eu poderia falar. Mas também ele traz um tipo de movimentação e um tipo de estar no mundo muito especial. Por isso que eu sofro hoje quando eu vou fazer Retrópica, porque já não é o corpo que eu tenho. Eu já não tenho essa urgência, né, que eu tinha quando eu criei. Então, ela realmente interpretar Retrópica hoje em dia, para mim, é mais difícil para mim é fazer Retrópica. Ao mesmo tempo que quando termina eu falo, gente, que maravilha de peça, mas o manifesto, o Brasil, né, que se chama Manifesto Cu Brasil, porque cu todo mundo tem, né, encontra em uma resposta quando o Manifesto Antropófago e Pau Brasil do Oswald, que quem escreveu foi Leonardo Glick. Cada vez que eu leio esse manifesto, então a gente fez em 2017, né? Cada vez que eu leio, eu falo, gente, ele tá mais atual, ele é cada vez mais atual, entendeu? Então, o Retrópica, ele tem toda essa mistura, tipo uma panela de pressão, pronto, cheio de informação dentro, pronta para explodir. Para mim, isso é Retrópica. E no caso Devorat, ele já não é, né? Ele já está num outro momento, que ele é antropófago, mas aí eu já tinha superado esse lugar de querer antropofagizar a cultura e entender que eram essas diferentes culturas dentro do meu corpo. E aí eu começo a querer antropofagizar corpos, comer realmente o corpo das pessoas, e não falar da cultura, não falar da estética, e falar da relação com, né? E aí eu trabalho com diferentes pessoas, espanholas e brasileiras, e também a gente acaba entrando na questão de que o corpo humano já não é só um corpo feito de carne, né? É um corpo feito de materiais sintéticos, né? Com tudo que a gente come e tudo que a gente respira. Então, entra a questão do plástico na peça. E também a questão do plástico, ela não entra só por essa defesa alimentícia, mas ela também por uma defesa estética, né? Em Retrópica, eu coloquei tudo, até o brinquinho da minha avó, quando ela foi casar, tá ali, né? Como elemento cênico. E Devorat existia uma necessidade de limpar. Então, assim, por isso um plástico branco e um ambiente todo branco e um buraco branco, né? Vamos dizer assim. Começa assim a peça. Existia essa necessidade de tirar toda essa informação tropical, né? Vamos dizer assim, o tropicalismo. Estava num momento que eu achava que o mundo tinha que acabar mesmo.
e que só tinha que ter sobrado uma mulher, e que a reconstrução do mundo teria que ser feito por uma mulher. E aí começa Dvorak, então tem toda essa relação com os copos espanhóis e brasileiros, tem essa relação com a materialidade plástica e com essa crítica, né, ao consumo, e também com essa vontade de que o mundo fosse mais feminino, né? Então, assim, Eu vi uma poesia tão apocalíptica quando eu assisti o vídeo daquela cena tua com o drone nesse trabalho. E foi daquelas coisas que você vê e fala, nossa, eu queria ter feito isso é muito bom. Mas tem essa poesia, assim, apesar de ter, né, como você fala, um fim do mundo, uma mulher que fica, tem algo ali tão, não sei, me toca muito profundamente esse teu trabalho. eu me emociono também. E com Casta Diva, né? Tocando a Casta Diva. Quando acaba a Retrópica, o último dia de temporada, a gente fez 20 sessões. Eu comi ovo podre, foi assim, foi tenso. Foram 20 sessões de quarta a domingo, loucura e tal. E no último dia a gente foi jantar e a Leonardo Glick me falou: ai, que delícia, peça, não sei o que, não sei o que. Eu só virei para ela e fiz assim: Léo, minha próxima peça vai começar assim, eu sentada numa cadeira e um drone vem e me traz um café. E aí ela riu, e, enfim, eu falei assim, de louca. E aí, quando eu chamo ela para fazer Dvorak, no primeiro dia de ensaio, ela vira para mim e fala, Maria, o drone. Aí eu, hã? Que drone? Tá louca? Aí ela, não, vai ter drone nessa peça. Eu, não, Léo, pelo amor de Deus, como é que eu vou botar um drone numa peça? Ela, não. E a Leonardo, ela tem essas coisas maravilhosas, e que eu acho que as minhas criações, como você fala, de repente eu começo a fritar batata, é dramaturgia da Léo, porque a tortilha de batata também é dela. Então, assim, é muito legal, e eu fico muito orgulhosa de ter pessoas assim ao meu lado, sabe? Porque porque um dia, sei lá, eu falei da batata, eu falei, eu podia fazer uma batata. Ela, vamos fazer uma batata. Ai, porque na Espanha eles só comem batata. A vida deles é comer batata, que horror, e não sei o quê. E dessa batata, Léo, como é que eu vou fazer uma batata? Eu vou botar um fogo em cena. E aí a gente buscar um fogo que não tem fogo. Enfim. Então, assim, essas loucuradas nas minhas criações, elas têm muito a ver com a Léo. E o drone, ele tem a ver com ela. E eu lembro que eu fiz uns testes com ela, com o Biscaia, em Curitiba, e de repente eu venho para a Espanha, começo a criar aqui com a galera daqui, e aí eu começo a usar uns drones de brinquedo bem pequenininho, assim, aí eu ponho um stories, e ela só comenta assim, nossa, que drone pequenininho. Tipo, você vai acabar com a sua peça se você usar esse drone, né? Aí, no final das contas, eu volto com o drone grande, enfim, mas estreia, tensão, né? Ninguém sabe usar esse bicho, até que a gente consegue ajustar. Hoje já é tranquilo, mas na estreia foi tenso. E realmente, né, depois de ser devorada e devorar aquele plástico, né? Porque tem essa parte estética, que é de devorar e devorar o plástico, e tem a parte processual, que foi devorar os copos. Eu aprendi muito com as meninas daqui. Com as meninas que eu trabalhei aqui fisicamente, nossa, eu sou muito grata. Então, teve esse devorar do processo, que foi dias e dias com elas de estúdio, entendeu? Uhum. Então, assim, coisas que depois de 1, 2 anos eu fui digerir. A minha gestão de Dvorak foi bem lenta, e hoje eu vejo ela no meu trabalho corporal, né? Mas então, esse processo de estúdio com as meninas daqui, com muita técnica, né? Que é algo que eu identifico também, quando a Paula perguntou no começo, né? O que você identifica? Eu identifico que aqui a técnica chega com mais facilidade. Qualquer pessoa pode ter acesso à técnica, né? Nossa, eu sinto isso total também. É. Eu fico indo para Portugal, aí o povo acha que tem essa pira com Portugal, mas não é. Eu sinto que eu só consigo aprofundar num caminho de técnica quando eu tô lá. Pode ser que é porque eu não moro lá, mas quando eu morava eu também sentia isso. A teorização, né, e assim, a técnica aqui, ela tá realmente, falo em dança contemporânea, né, porque eu não vou falar em técnica em frevo, claro, porque técnica em frevo, o Brasil, né, em samba, né, a gente tá anos luz à frente, mas em técnica em dança contemporânea, realmente aqui, o acesso, não é nem que tem mais ou que é melhor, é que tem mais acesso, que ela é mais acessível.
Em contrapartida, eu acredito que falta um pouco de conceito. Uhum. Ou seja, eu acho que o Brasil, a Academia Brasileira de Dança, ela é bastante conceitual. Então, assim, as universidades trabalham no lugar do conceito e a gente tem um lugar de um conceito político bastante avançado. Então, assim, eu acho que, por um lado, ganha o conceito ali, por um lado, perde a técnica ali, por um lado, ganha a técnica aqui, perde o conceito aqui, entendeu? Então, aqui por exemplo, os conservatórios de dança estudam muita técnica, mas dramaturgias, eu identifico muita fragilidade dramatúrgica nos trabalhos, por exemplo. Sim. Eu acho que falta conceito. Então, né, nesse sentido, eu aprendi muito trabalhando fisicamente com elas, que é coisa que não aparece, né, na dramaturgia do trabalho, na estética do trabalho, mas no processo foi fundamental. Então, tem esse devorar de corpos que eu fiz com elas, né. E aí, outra coisa em Devorat que é muito importante, que não dá para esquecer nunca, a iluminação. Então, assim, o trabalho de iluminação que o Carlos Molina faz comigo, que no final das contas foi um convite que eu fiz por e-mail, porque eu tinha trabalhado com um coreógrafo espanhol aí no Brasil, no Guaíra, e conheci o cenógrafo, e o cenógrafo me indicou ele, porque eu pedi uma pessoa que fosse mais investigativa no assunto de luz, mais processual, e me indicou, e ele aceitou, enfim, hoje a gente somos duas grandes amigas, e o trabalho que a iluminação faz em Devorat tem um papel muito fundamental. Muita gente comenta aqui, as críticas comentam que é uma espécie de do corpo e da luz, né? Então, isso também é muito importante no trabalho. E eu vi primeiro Devorat, né? Aí eu fiquei fascinada, virei sua fã já, Maria Paula, Você vendo viu o vídeo. você viu no vídeo? E só vi o vídeo da cena do drone, depois que eu vi no teu site a cena do plástico, mas não tem inteiro, né? Então eu tenho esses recortes e já amo o trabalho. E aí depois fui procurar e vi o Retrópica, eu me identifico muito com o Retrópica, como eu te falei, eu morei em Portugal e eu tive essa sensação, né, de me reconhecer brasileira em Portugal, só que eu fiquei anos elaborando e fiz um trabalho recentemente que também dialoga com essa relação Brasil-Portugal. Achei muito engraçado você falar da Leonarda Gluck, o que ela traz de dramaturgia, porque eu trabalhei um pouco com a Janaína Leite. Quando a gente começou o trabalho, ela falou: eu acho que você tem que fazer uma sardinha. E aí foi todo um processo de como fazer essa sardinha em cena também. Então me identifiquei super aí com a sua tortilha de batata. É muito legal, né? E quando a gente tem essas colaboradoras assim que te botam para frente, né? Sim, e que traz algo inusitado que às vezes num contexto mais de coreografia a gente nunca vai pensar, né, Exatamente. nessas outras abordagens. Mas aí eu queria saber, assim, aí você tá na Espanha, tá morando fora, como é que essa relação com a cultura brasileira, com as tuas inquietações, vai desdobrando novos trabalhos? Como é que a discussão, né, sobre o seu trabalho também se estabelece aí nesse contexto? Fica aquele olhar exótico para o que você traz de Brasil? As pessoas conseguem abrir mais camadas? E eu acho que fica o lugar exótico, porque também eu só danço pelada para começar, né? Então, eu preciso de uma peça. Uma dança pelada inteira e a outra dança com o peito de fora. Então, assim, aí já, né? Não sei. Mas também isso é muito engraçado, porque ficar pelada é uma coisa que eu sempre gostei. A minha mãe já fala, desde criança eu arrancava a roupa e me jogava no chão. Por mais que eu goste da técnica de dança contemporânea, eu não gosto da coreografia de dança contemporânea convencional. Bailou, ou espirais, ou não sei o quê. Não é uma coisa que eu curto fazer. Se é coreografar para outros, eu até curto ver nos outros corpos, mas no meu corpo não tem verdade. Então, assim, geralmente eu não danço dança contemporânea. Então, sei lá, eu vou tremer carne, eu vou, sei lá, eu vou fazer outras coisas, bater pé, eu vou fazer outras coisas que são mais ações, que no final das contas se transformam em algo coreográfico, mas esse movimento elaborado de tal não é uma coisa que eu geralmente faço para mim. Então, desde o ponto de vista
do circuito espanhol é diferentão, né? Tem gente que, por exemplo, uma vez viu o Retrópico e falou que o que eu fazia era dança popular, sabe? E me ofendeu, porque falou para me ofender. Uhum. Só que hoje existe um movimento tão forte da cena contemporânea resgatando o tradicional aqui, que agora a retrópica está na moda. Então, assim, Que forte isso, né? 4 anos. Então, né? Então, é muito louco. E eu acho, e é uma coisa que eu tô achando super interessante na Espanha, que eles estão resgatando, porque aqui a ditadura foi muito tempo, né? Muito longa. E quando acaba a ditadura, as pessoas recusam muito a questão tradicional, né? Porque era uma coisa que a ditadura tinha como bandeira. Então, então, os contemporâneos aqui começam a olhar muito para outros países e não para a sua realidade, para fazer algo contemporâneo. E aí é meio fake, né? Então, você fica tipo uma tentativa de ser outra coisa que nunca vai ser, né? E agora existe um resgate bastante forte da cultura tradicional dentro da cena contemporânea, e desde uma forma muito apoderada, assim, empoderada. Então, é muito lindo de ver. E isso é um movimento que começou, assim, um pouquinho antes da pandemia. Não, na verdade, já deve ter começado faz tempo, mas que começou a ter esse boom, né? Uhum. De pessoas contemporaníssimas reivindicando a rota, que é tipo uma dança tradicional do norte da Espanha, ou canções das avós. Então, assim, isso é muito, muito legal de ver, porque eu acho que vai enriquecer muito o circuito contemporâneo, que é algo que no Brasil a gente não tem vergonha de fazer, né? Por isso que a dança contemporânea brasileira, ela não tem a ver, né, com o que a gente vê aqui, que é o que eu estava falando antes, assim, né? Ela tem já outra linguagem, outras percepções, e tem um discurso muito poderoso. E meio que fechando a sua pergunta, né? Como é que eu vejo, como as pessoas me veem? As pessoas me veem aqui como a brasileira, não tem jeito, cara. E assim, e Fronteiriças fala disso. Então, Fronteiriças seria meu terceiro trabalho antropófago e final, então fecharia a trilogia antropófaga, que é assumir ser a que está entre, na fronteira. Então, porque no Brasil só que foi para a Europa, sabe? Então, assim, muita gente tem até um pouco de preconceito com o fato de eu querer continuar trabalhando no Brasil. Muita gente fala, e essa não era aqui. Uhum. E aqui eu sou a brasileira, né? Então, assim, eu tive muita crise com isso, cara, principalmente durante Devorat e depois a pandemia me ajudou muito a entender e aceitar, porque eu fui obrigada a ficar dentro da minha casa aqui na Espanha. Porque até então eu sempre me falava que ia para lá, ia para cá, ia para lá, para cá, ia para lá, para cá, porque eu ia mesmo, né? Então, às vezes eu passava metade do ano trabalhando no Brasil. E de repente, durante a pandemia, já não fui para o Brasil. Então, eu me assumi uma pessoa que vive aqui, mas que trabalha com o Brasil e que tudo bem, entendeu? Quer me chamar assim? Me chame. Eu já tenho isso resolvido dentro de mim. Quando você não é nem de um lugar nem de outro, e quando isso se é dito por outras pessoas que não você perde identidade, né? Uhum. Você fica num lugar de que você não sabe nem como se defender. Por exemplo, aqui Mari Paula, todo mundo sabe que eu chamo Mariana no Brasil. Aqui as pessoas acham que eu me chamo Maria, porque aqui o diminutivo de Maria é Mari. Então, essas pessoas me conhecem pelo meu nome. Eu tenho essa crise até com o nome aqui. Eu tenho que falar, eu sou Mariana, mas pode me chamar de Mari Paula. Então, assim, são várias questões que, desde como você, de como é o seu nome, até de como é o seu trabalho, entendeu? Então, agora com Fronteiriças é uma espécie de manifesto e sem rancor, sabe? Eu não tenho rancor, não vou cobrar essa dívida, sabe? Isso não tem a ver comigo. Então, assim, quando lá em Retrópica, quando eu dizia retropicalizar, porque para mim o que o tropicalismo conseguiu fazer, que é reivindicar desde o político, do social, com
com subjetividades muito inteligentes e muito finas desde o ponto de vista artístico, é o que eu venero, o que eu acho maravilhoso. Porque eu não gosto, assim, respeito, mas eu não faria um trabalho panfletário, não sou de fazer trabalho panfletário, não sou de fazer trabalho didático, até e acho que é importante também, não estou tirando valor, mas eu para mim, eu acho que o discurso ele está ali, mas para mim o que está em primeiro plano nos meus trabalhos é a qualidade técnica artística, independente do 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 que eu quero dizer ou do que eu quero dançar. Então, assim, para mim, fronteiriças nunca vai ser: "Oi, eu sou a imigrante que está aqui fazendo isso", nunca vai ser desde esse lugar. Então, Uhum. eu investigo para conseguir, fazer com que as pessoas, quiçá, vai à casa e pense: "Olha, será que é aquilo?", mas nunca é dado, nunca, nunca, e também não curto. Acho que é muito cansativo ver trabalho assim. Sim. Porque acho que a gente está num mundo muito duro para que os trabalhos criativos, artísticos sejam duros também, né. Sim. Então, mas isso também é o que eu penso, né, não é o que deve ser, né. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma, assim, mais subjetiva, mesmo que dentro do processo eu tenho um objetivo muito claro, que é assumir-se fronteiriças, e daí também aí em Fronteiriças tem uma diferença que agora eu trabalho com músico e iluminador em cena, então aí também falo desse lugar fronteiriço de linguagem, né, não só desse lugar como imigrante e como antropófaga que já comeu todo mundo e que se foda, e aí também falo desse lugar de fronteira de linguagem, porque o músico trabalha a tempo real, assim, né, a música tem um ensaio prévio, mas a gente vai trabalhando com ele, fazendo música ao vivo, e o iluminador também. Nossa, te ouvindo assim e pensando um pouco na história, assim, né, de você, vendo o trabalho que vem essas referências, o Ney, o Caetano, a Maria Bethânia, e vem toda essa mestiçagem de referências, de história, de questões políticas, sociais, e daí você fala dessa trilogia, parece que tem os momentos também desses artistas que viveram uma ditadura, reivindicando posturas e politicamente e socialmente, depois foram desgastados, né, Uhum. artisticamente por tentar produzir, por tentar falar, e ao mesmo tempo, e teve um momento que foram exilados também, e que ao mesmo Nossa. tempo que produziram a partir de uma perspectiva e foram criticados, ao mesmo tempo que tem uma riqueza desse olhar estrangeiro e culturalmente muito próximo pelas vivências que o levaram para fora, né? Uhum. E me faz muito pensar nesse autoexílio, assim, de si mesmo, né? De buscar, enfim, aí você estava em trânsito e encontrou uma pandemia em que teve que ficar longe e trabalhar fora e trabalhar aquilo que você queria trabalhar aqui aí na Espanha, assim, né? Continuando essa mestiçagem como imigrante, assim. Muito, muito rico essas referências e todo o trabalho e o cuidado que você tem de conhecimento e trazer as pessoas que contribuem, assim, politicamente, socialmente e artisticamente para poder trazer isso com riqueza, né, para a cena. E esse autoexílio que você disse, e esse luto que a gente tem que viver, né, porque, por exemplo, imagina você chegar num país onde você não conhece ninguém, que você não pode nem escrever no Facebook, dizer: "Ai, alguém tem uma meia arrastão para me emprestar?", sabe, quanto mais, né, convidar pessoas para trabalhar com você, então, assim,
eu sofri um luto de colaboradores, Uhum. né, de tipo, ir para o estúdio sozinha. Ir para o estúdio sozinha, cara, sozinha, ficar lá 4 horas, às vezes, sem fazer nada, e ir para casa se sentindo uma merda. Então, assim, até que você chega e consegue otimizar e consegue, quase que sistematizar o trabalho, porque pensa que eu trabalhei a vida inteira como intérprete. Uhum. De repente, eu começo a trabalhar como criadora, por uma questão quase que obrigação da vida, e também porque eu já estava de saco cheio de sair do Guaíra, porque eu já não aguentava mais dançar para os outros. Então, aqui eu não ia fazer isso, né? Então, eu não queria dançar para coreógrafo, porque foram muitos anos fazendo isso, então eu estava muito afim de fazer o meu, mas aí como que eu faço o meu, né? Aonde que eu começo? Então, sistematizar, entender, e ser gestora do seu próprio tempo, os seus ensaios, se gravar. Eu trabalho muito, eu me gravo e olho, me gravo e olho, é muito cruel. É cruel, é cruel, é cruel. Então, é aprender, né? Então, assim, eu vivi muito luto, assim, de perder colaboradores, perder gente que eu confiava, que eu podia pegar o telefone e falar, eu vou ensaiar hoje das 4 às 8, pode vir me ver alguma hora? Então, assim, isso eu não tive, né? E eu ainda não tenho muito, porque eu não vivo numa grande cidade, eu vivo numa cidade bastante pequena. Então, existem poucos profissionais na região que eu vivo, e a galera sempre está trabalhando, está sempre sem tempo, né? Então, é algo muito. A relação de comunidade aqui, é algo que eu ainda sofro. Para mim, esse exílio que você falou, Ju, tem a ver com um exílio não só do país, mas com da comunidade que está ao seu lado, sabe? Então, assim, isso eu ainda vivo. Mas é o que eu disse, sem rancor. Tipo, tô muito assim, resolvida com bola para frente, sabe? É a minha realidade. Tem essa coisa que não é legal, mas tem outras que são, então uma vai compensando a outra. Não, e porque você tem conseguido trazer isso para o seu trabalho, né? Você tem conseguido canalizar, e acho que isso é muito bonito, que acho que também nos interessa, que é fazer do seu trabalho o veículo e o meio da produção do que você vive, do que contextualiza, do que você passa, né? Fazer disso É bastante autorreferencial meu trabalho. Sim. Mas acho que eu não saberia fazer de outra forma. Acho que eu não saberia. Não. Muito bom. Uau, inspirador te ouvir. Bem, vamos assim, nos encaminhando para um final. A Eu gente. sou séria, né? Eu queria ser mais divertida. Ai, capaz. Começa a de trabalho, eu fico séria. Eu levo muito a sério meu trabalho, é muito foda isso. Às vezes me irrita um pouco. Mas é assim que a gente é, né? É bom ser assim também, né? Acho bom. Não, às vezes eu queria ser mais leve. Às vezes acho que eu sou uma médica que vai fazer uma cirurgia importante, sabe? Uhum. E aí eu levo muito a sério. Mas É muito bom isso, porque eu não sou uma médica, tenho irmãos médicos e me sinto sempre menor, sempre com menos. Enfim, tenho essa relação de ter irmãos médicos que eu poderia também ser médico, mas não, mas fico me diminuo em relação a isso. Né? e que não deveria, né, também. Sim, sim, exato. Mas aí vem toda uma outra entranhas das relações, né? Sim, e a subjetividade do campo da arte, né? Que às vezes. Eu lembro uma vez que eu fiz uma apresentação de retrópica num pueblito aqui, num teatro bem pequenininho, assim, né? E foram umas estudantes, senhoras, estudantes de teatro, todas tinham mais de 70 anos, assistir.
E eu lembro que quando acabou a peça, uma virou para mim e falou assim: agora, quando meu marido me pedir uma tortilha, eu só vou fazer desse jeito que você fez. Então, assim, né? Porque eu pico as batatas com raiva, né? Com ódio, quase matando alguém. Então, para mim, isso foi super forte, porque eu achei que elas iam odiar a peça e elas acharam várias referências com a própria vida, né? Né, Uau! o trabalho artístico ele tem esse papel, né? Então, assim, por isso que eu não gosto das coisas muito dadas, né? Tipo, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Vamos fazer assim, e eu levanto um cartaz e falo que Bolsonaro é o pior do Brasil, né? Então, assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto que as pessoas cheguem em casa e falem, puta merda, e esse país tem o Bolsonaro como presidente, sabe? Então, assim, eu acho que esse poder ele também é cirúrgico, né, Ju? Uhum. Né? Total. Poder subjetivo do trabalho. Em Berlim, quando eu comecei a picar as batatas, essa cena acho que ela é bastante importante na peça, porque quando eu comecei a picar as batatas, uma mulher levantou e foi embora. E no dia seguinte, eu falei, nossa, nunca ninguém tinha levantado da minha peça, e ido embora. E aí eu fiquei meio esquisita, óbvio, né? E aí no dia seguinte ela voltou com o marido, para o marido assistir, e ela ficou lá fora esperando. Porque ela falou que ela não conseguia presenciar tanta violência, mas ela queria que ele visse a peça para que ele falasse para ela o que ia acontecer. Uau! Tô chocada. Forte! Uau mesmo. Né? Isso também foi uma coisa legal de Retrópica. E Tem- isso foi depois que uma mulher tinha falado que o que eu fazia era dança popular e eu tava mal, assim, falei, nossa, não é pra ser uma bosta. E aí isso foi depois, então eu falei, ai, que bom, pelo menos vai me tirar trauma, né? Sim. E para mim, quando você fala desse lugar da violência com a batata, dessa descarga, né, emocional ali, fazendo, para mim foi, eu lembro do momento da cena, do cheiro da cebola, da batata, do óleo, eu falei, gente, que coragem, porque é um divisor, assim, dentro de um espaço fechado com várias pessoas, ou você suporta aquilo e atravessa para ficar, para ver o que vai acontecer mesmo, ou você se sufoca e desiste mesmo, fica nessa relação. E para mim foi muito uma referência ao Almodóvar, assim, dessa violência beirando um prazer, beirando a sensualidade, assim, a sexualidade, sabe? De fazer uma coisa ali empoderada daquilo que está sendo feito com um certo prazer também. Para mim foi essa dualidade. Né? É quase que rompe com o passado, né? Uhum. O cortar batata é tipo esquartizar alguém, né? Assim, romper com o passado. Uhum. E aquele óleo quente, uma vez o óleo quente quebrou o vidro, lá na Selvática, estourou todo o vidro com aquele óleo quente. Eu disse, meu Deus do céu. Aí, outro dia também teve uma vez que quando eu cortei aqueles ovos, eu quebrei os ovos, o ovo saiu podre, aquele cheiro, eu tive que comer aquele ovo podre. Então, assim, Nossa. tem várias camadas retrópicas. A gente sempre pergunta um perrengue, já entendi, esse é o super O perrengue, perrengue foi o ovo podre. perrengue do ovo podre. E a gente pergunta também uma audiodescrição e essas que você trouxe também já super contemplada aí. Né? Teve outro perrengue também, uma vez que o drone parou de voar. Nossa. A gente foi para um teatro que tinha muita interferência de ferro, porque o teatro era todo de ferro. E aí, no final da Casta Diva, porque não sei se a Ju que viu,
o final eu vou embora, né, e deixo lá o plástico e o drone ele posa, e aí ele posa junto com e aquele dia o drone não parou. Ele ficou rodando a hélice e ficou no mesmo lugar ali, não se mexia. Eu falei, gente, o que vai acontecer aqui? E aí, só que tem um truque que você faz, né? Que quando você pega o drone por baixo e vira ele ao contrário, a hélice vai zum, e ela para. Ele para, mas você tem que pegar ele e virar ele de cabeça para baixo. E daí eu fiz isso, porque não tinha jeito, né? Isso foi um perrengue. Só que aí muita gente que viu falou, ai, mas esse deveria ser o final. Aí eu fico, ai, meu Deus. Porque aí tem essa relação, né? Que aí é o humano mesmo que decide acabar com a máquina. Né? Então, aí, né? Porque também, às vezes, os perrengues vêm em algumas respostas, né? Então, Sim. tem esse perrengue. O que mais? Não sei se tem mais perrengue. Ah, tem o perrengue do dia a dia, né? Outra coisa que eu falo, que eu sou coreógrafa de dossiê. Falo muito com os produtores. Coreografar dossiê é o que eu mais faço na minha vida. Porque tem muita gente que vê de fora, né? E o que você vê as realizações, é incrível, mas o que está por detrás de cada realização é muito trampo, né? Então, todo o trabalho de escritório é muito importante, né? Mandar e-mail, receber nãos. Quando eu cheguei na Espanha, o primeiro ano, eu mandei mais de 40 e-mails propondo retrópica nos teatros. Eu não recebi nenhum sim. E as poucas respostas que eu recebi era, muito obrigada, mas tal. Mas foram 40 e-mails. 40 espaços. Que importante falar isso. Total. Ou stalkear as pessoas nas redes sociais. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que eu via que tinha um trabalho parecido com o meu, aí eu tinha que ir lá ver quem era ela, ver onde que ela estava, onde que ela passou, que teatro que ela dançou, para poder ligar, para poder falar. Então, todo esse trabalho, assim, nos 3 primeiros anos, eu fiz muito intenso. Muito, 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 muito. Que parece que não é trabalho, né? Mas era trabalho. Era trabalho. Saber quem é quem, eu olhava assim e falava assim, isso aqui se parece com fulano, então tá. Como você vai etiquetando as pessoas dentro do métier para você também saber como chegar nelas. Né? E de fora aqui é outra, né? A gente vê só os resultados, é isso mesmo, isso é muito importante falar. Como vocês dizem aí no Brasil, quem não vê close não vê corre, né? Então, isso aí esse trabalho é o que eu mais estou cansada. Estou bastante cansada, assim, desse trabalho de correr atrás de trabalho, né? Então, e eu corro muito atrás de trabalho, até hoje. Las Vivas é um projeto novo também, que é a plataforma ibero-americana de dança, que a gente começou um pouco para encurtar essas fronteiras, no sentido de conseguir aproximar mais, porque aqui o teatro ibero-americano ele é bem próximo. O teatro espanhol é bem próximo do teatro latino-americano, porque por causa da língua, né? Então, por exemplo, assim, uma espanhola é muito mais fácil para Latinoamérica, para a Alemanha, por causa da língua, né? Então, existem uns programas de acercamento, assim, de aproximação dos países por uma questão da língua, mas já na dança não tem muito, né? Então, assim, a dança espanhola não olha muito para a dança latino-americana. Então, aí, Las Vivas é um pouco essa tentativa, assim, de ver se as coisas se aproximam. Porque aqui a tendência é olhar mais para a França, Alemanha, Holanda, Inglaterra. Então, assim, é mais... o olhar, ele está mais para a Europa mesmo. E então, Las Vivas tem um pouco essa identidade, né? Para também a galera que vier, ou que quiser vir, tenha esse caminho mais curto, né? Querida, muito obrigada. Agradeço muitíssimo, uma riqueza te ouvir e é uma generosidade sua de partilhar tanta história, tanto percurso. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite.
Imagina, é uma grande honra te receber, assim, e em especial isso, né? A gente tem se proposto a realmente fazer tirar esses mitos, esse glamour, esse romantismo que é visto a dança e falar disso, criar um ambiente para falar, para a gente se identificar nesses perrengues, nessas batalhas, também criar conexões. É lindo o Las Vivas, a plataforma, também acompanho. E, nossa, agradeço demais e vamos continuar aí com as parcerias e trocas. É muito legal essa iniciativa de vocês, porque às vezes as redes sociais elas são muito maldosas, né? Sempre vou estar olhando o que alguém está fazendo, sempre vou achar que o que alguém está fazendo é o que eu deveria estar fazendo, ao mesmo tempo que esse mesmo alguém está olhando para o que eu estou fazendo e acha que é o que ele deveria estar fazendo. Então, ela é muito injusta, né? Então, ela só mostra resultados e, às vezes, resultados fakes, né? Não mostra processo. Então, assim, Total. é muito importante mostrar processo, né? Porque faz com que também as pessoas entendam que cada um tem o seu caminho, tem o seu tempo, e que existe uma espécie de embelezação, né, nas redes, né? Então, é muito... Sei lá, hoje eu publiquei um documentário de uma performance coletiva que a gente fez aqui com 40 mulheres. Eu demorei, acho que 15 dias estando com o pessoal, sabe? Assim, e é um documentário de 15 minutos. Então, assim, 1 minuto por dia, cara. Muito trabalho. Você ganha grana por isso? Não, não ganha. Mas é o que tem, né? Então, assim, é o que é. Então, os processos, eles não são no tipo de sociedade que a gente vive hoje, parece que é feio falar de processo, que não está permitido, né? Então, é muito legal o programa, porque assim vocês estão falando de processo, isso é muito legal, né? Bem, você quer deixar os teus arrobas, sites, para as pessoas acompanharem, verem mais seu trabalho? O meu arroba é no Instagram, eu tô como Mari Paula, só que tem um H no final, Mari Paula lá. A plataforma Las Vivas no Instagram é plataforma Las Vivas, e o site é maripaula.com. Né? Quem quiser olhar, e aí lá tem o direção para o Vimeo, para o YouTube, para todas as coisinhas. Maravilha. Obrigada, Mari. Muito bom te ouvir. Espero um dia poder ver os espetáculos ao vivo. Tá bom. Vamos ver, a gente está tentando. A gente está tentando levar a trilogia. Um beijo, meninas. Muito obrigada pelo convite. E vida longa ao Ladeira Balde. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.